Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui, bem rápido, bem assim, direto, é para falar de como os protestantes se irritam ao ver alguém regressar para a casa do Pai, ao ver alguém regressar para a igreja, voltar para a igreja de Cristo, a única e verdadeira igreja que Cristo fundou. Então, em um vídeo meu intitulado como 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a igreja católica, tem aparecido inúmeros comentários atacando a igreja e falando barbaridades. Mas esse me surpreendeu. Eu vou ler para vocês e depois que eu ler ele todo, eu vou falar alguma coisa sobre esse comentário. Este eu não sei se é ignorância total ou se é simplesmente alguém que tem ignorância, mas foi inflamado pelo fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus alertava os seus apóstolos dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que era a hipocrisia e as falsas doutrinas. Veja aí, o comentário é esse. Veja o comentário, né? Eu não vou deixar aqui aparecer o nome da pessoa por respeito à pessoa e também porque não gostaria que alguém fizesse isso comigo, né? Eu vou aqui somente me ater ao comentário porque assim, me deixou chocado. Veja, jamais um servo de Deus trocaria a salvação por religião qualquer que fosse ela. Lembram-se do apóstolo Paulo? Ele estava perseguindo os cristãos. E por que os perseguia? Veja a barbaridade agora. Porque ele era de uma religião romana e servia a Roma e ao imperador e queria destruir os servos de Deus. Leia na Bíblia, ela dá o conselho, leia na Bíblia Ave Maria, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e verás como foi a conversão de Paulo a Jesus Cristo. E de igual modo, se não te converterem a Jesus, de modo nenhum verás a glória de Deus. E como diz a Escritura, a ira de Deus permanece sobre ti. A diferença tu verás na hora da morte. Quem virá te buscar e para onde irá a tua alma? Se alguns estão voltando para trás, como diz, eles nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, está aí o comentário dessa pessoa. Eu estou aqui com a Bíblia Ave Maria. Eu não vou ler, vocês podem ler em casa, eu não vou ler Atos dos Apóstolos capítulo 9, porque ali só fala do encontro de Paulo com Jesus Cristo. E Paulo se converte à igreja de Cristo. Eu também poderia ler Atos dos Apóstolos, capítulo 22, onde Paulo, ele mesmo, vai narrar, né, a sua conversão. E ele vai dizer de que nacionalidade ele é e de que religião ele fazia parte, certo? Mas eu vou ler aqui a carta de São Paulo aos Filipenses, onde São Paulo deixa o seu currículo, podemos assim dizer, a sua biografia, né, de quem ele era de forma muito clara. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4. No entanto, Paulo diz, no entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. São Paulo vai dizer que se alguém tem motivo de se gloriar por causa da carne, ele teria maiores motivos. E ele vai dizer quais são esses motivos. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia. Quem se circuncidava ao 8º dia? Eram pessoas de religião romana, que servia a Roma e ao imperador? Ou eram os judeus, que inclusive o próprio Jesus Cristo, no 8º dia, foi circuncidado? E por que se circuncidavam os judeus? Porque era uma aliança que Deus fez com o seu povo. Gênesis capítulo 17, se eu não estou enganado. A circuncisão foi uma aliança que
Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Inclusive, o próprio Jesus é circuncidado, São João Batista, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele era circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque ele era romano? Ele vai dizer não, porque ele era da raça de Israel, ou seja, era um hebreu. Ele era da raça de Israel e ele vai especificar de que tribo ele era, qual tribo ele pertencia. Da tribo de Benjamim. E ele vai dizer, hebreu e filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Os fariseus eram da religião romana ou eram da religião judaica? Eles eram da religião judaica. Confrontaram Jesus o tempo todo, confrontando Jesus, querendo pôr Jesus à prova, né? Então, quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor de quem? Dos servos de Deus? Podem ser chamados de servos de Deus, mas Paulo mesmo aqui vai dizer, Filipenses capítulo 3, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E qual era a igreja? A igreja luterana? A igreja anglicana? A igreja metodista? A igreja presbiteriana? As igrejas neopentecostais? As igrejas pentecostais? Não. Era a única igreja que existia no primeiro século, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja una, santa, católica e apostólica. Quanto à justiça legal, né? Quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Mas tudo isso que para mim era vantagem, por isso as pessoas que são protestantes e estão voltando para a igreja católica, podem dizer a mesma coisa que Paulo disse. Mas tudo isso que para mim era vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por isso, por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar a Cristo e estar com ele. Então, veja, ela diz que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo e se tornou um servo de Cristo. E é verdade. Mas ele se tornou um servo de Cristo onde? Só você ler onde você mandou, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele vai à casa de, acho que é Zacarias o nome, né? Do servo de Deus, do membro do clero. E lá ele é batizado, é imposto as mãos sobre ele e ele é enviado em missão para evangelizar. Então, Paulo, quando se encontra com Cristo, ele não pode fazer outra coisa a não ser entrar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo. Então, se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 22, que narra também a conversão de São Paulo, você vai ver que ele vai dizer que ele é judeu. Ele não é romano. Ele chegou a alcançar cidadania romana. Cidadania romana. E é por isso que ele é morto martirizado, né? Ele é martirizado, melhor dizendo, é decapitado por uma espada. Mas isso é pano para outro vídeo. Mas o que eu queria mostrar é que todos esses comentários grosseiros de bastante ignorância é fruto de pessoas que, pode até ser que seja com a maior boa vontade do mundo, mas é fruto de pessoas que recebem uma lavagem cerebral, onde pessoas vão colocar na sua cabeça que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, a grande Babilônia, sai dela, povo meu, a meretriz que se embriagou com o sangue dos mártires e assim sucessivamente. Que é uma igreja idólatra, que é uma igreja que adora Maria, que adora as imagens, que adora vários ídolos, né? Que é uma igreja que as pessoas não vão para o céu, né? E assim por diante. Então, meus amados irmãos, é isso. Esse vídeo aí era para falar exatamente sobre essa questão. Eu acho que deve ser pura ignorância, mas também pode ser uma certa maledicência. Mas eu não estou no coração da pessoa, eu não tenho esse poder
de sondar o coração das pessoas. E essa atitude dela e essas palavras dela serão, como é que eu posso dizer, julgadas pelo próprio Cristo e não por mim. Então Deus abençoe você, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse conteúdo com outras pessoas e vamos evangelizar. E viva Roma, viva a Igreja Católica, viva Cristo Rei.